Dizem que o mundo é a nossa casa. Acompanhar viajantes em ação é viajar junto. De bicicleta, caravana ou avião, na África, Ásia ou Oceania. O que vale é o prazer de descobrir. Sejam bem-vindos às descobertas da segunda temporada do programa A3. E para começar a nossa segunda temporada, sempre comigo e com dois convidados especiais, hoje eu trouxe um casal muito querido, Luana Dias e Renato Cortes. Luana e Renato são casados já há algum tempo, quase 10 anos, não é verdade? Isso. E o prazer maior deles é o prazer das viagens. E eles viajam muito sozinhos, como casais, com os filhos, sempre passeando por aí, não é verdade, gente? Vamos contar um pouquinho dessas aventuras de vocês pelo mundo? Primeiro, obrigada, Uli, pelo convite. Né? A gente ficou muito feliz de estar aqui com você. Imagina, prazer grande, enorme ouvir essas histórias todas. Nosso. A verdade é que viajar é ler o mundo. Né? Então, eu acho você, mais que ninguém, que é uma pessoa das letras, uma escritora né, maravilhosa, que transita tão bem nesse universo, para entender um pouco do que é viagem. Inclusive, e você viaja? Muito pouco, viajo na leitura, Luana, e eu estava lendo lá, vocês têm um blog muito legal, um site, não é verdade? É site ou blog? Na verdade, o nosso projeto começou com um blog, né? Um relato de viagens. Chama Caminho em Comum, né? O blog é Caminho em Comum. Na verdade, esse pesquisa lá, viu, tem um pouco é o máximo. A ver com o Renato, né? E o caminho tem um pouco a ver comigo. Eu sou bailarina também e a minha vida toda foi inserida nesse universo artístico. Sei. O Renato trabalha na área de planejamento, embarcado, então quer dizer, nós somos opostos. Completamente. Que ótimo, mas tá ótimo, funcionam mais bem. Que fecha, né? É verdade. Isso. E o blog, ele surgiu apenas como relato mesmo, aquela coisa de você registrar, não esquecer. Sem nenhuma pretensão, assim, foi uma coisa mesmo para contar as histórias de viagem. Na verdade, eu comecei a fazer o blog em 2012. Sei. Depois que nós começamos a viajar mesmo, foi em 2011, a partir de 2011. Isso. Eu sempre viajei, mas o Renato sempre relutou muito de viajar. Vocês viajam sozinhos, às vezes? Cada vez um? Você vai sozinha para algum lugar, Renato vai sozinho para algum lugar, leva uns filhos também? Em casa nós somos 4. Sim. Né? Nós temos 2 filhos menores, a Nina de 7, vai fazer 8 agora, e o Luca vai fazer 15. Então, assim, todos são muito diferentes. Eu gosto muito de comer. Sou uma viajante que ama para comer, que gastronomia. Adoro gente, adoro museu. O Luca é totalmente tecnológico. Sei. Gosta de conforto. Do universo nerd. Exatamente. Que bacana. Ele gosta do conforto. Para entrar numa praia, tem ideia, nós fomos no Caribe para entrar dentro do mar, cheio de nome top. Tá relutante, entendi. Que barato, é cada um mesmo com uma personalidade. Então, até essa experiência do Caribe, que eu percebi que não tem viagem que é pra mim, mas não é pra você. Por isso que eu te perguntei, você gosta de viajar? Entendi. Então, os não era. destinos são meio opostos, assim. Exatamente. E aí, como é que vocês, como casal, assim, tem a Nina ainda, né? A Nina gosta de outra coisa ainda, além do... A Nina topa tudo. Nina mochileira. Topa tudo, adoro. Que show. A Nina é mochileira. E vocês dois, você falou que você gosta de viajar. Renato, eu sei que viaja também para esporte, para correr, não é isso? Você faz essas coisas. A gente tenta agora, né? Que eu comecei a correr tem 2 anos. Sei. E eu acabei que eu me viciei igual a viagem. E aí, entendi. Aí você vai procurando os lugares onde tem essas corridas. Isso aí. E como que vocês conciliam, assim, como é que vocês escolhem um destino? Porque você vai para um lugar que tenha corrida e comida, é isso? Não. A gente vê as prioridades primeiro. Exemplo, no início do ano, o meu filho é vidrado em Segunda Guerra. Sei. Ama a história de Anne Frank e ele queria, e eu sei que o Renato não é muito na vibe de museu. Eu gosto. Eu também gosto. Tá vendo? A gente tem que marcar uma viagem Vamos, vou adorar. E aí, fui com o Luca. Só que eu gosto muito de fazer intercâmbio, né? Eu sou licenciada em espanhol. Você viaja para estudo também, Para estudo né? Também. Então, a assim... das vezes que ela viaja sozinha mais para estudo. Para estudo. E eu faço um mestrado em turismo. Então, assim, eu sempre, quando eu estou viajando, eu estou buscando algum curso na minha área
até em dança mesmo. Eu sei quase todas as danças típicas do mundo. Entendi. Ai, que barato. Porque Fala sempre aqui, eu faço. Para quantos lugares, vocês têm ideias? Para quantos lugares vocês já foram? Olha, Assim. Uli, a gente contava. Mas aí o que aconteceu? O ano passado eu só passei, 2016, quantos meses no Brasil? Foi uns 3, foi muito. 3 Passou meses. 3 meses no Brasil. E Não os ele. outros 9 viajando. 9 viajando. Nossa. Eu Um viajei atrás do praticamente o ano inteiro e o que acontece? Eu acho que no início, quando a gente começou a viajar, eu insistia muito com o Renato. Minha família gosta muito de viajar. Entendi. Aí eu tenho que falar um pouco, por isso que eu acho que tem muito a ver com você. Conta. Eu perdi minha avó no início do ano, mas eu acho que eu viajo por causa dela. Porque minha avó foi uma pessoa que... Incentivava muito isso? Não, ela me incentivava a ler. Ah, sim. Então, por toda a minha infância, eu li muito. Você acha que as suas viagens, então, são assim, características da sua curiosidade pelo mundo, é isso? Eu sou uma pessoa Você curiosa. quer desbravar. Exatamente. E aí a leitura meio que te deu um start naquilo ali, Isso. um pontapé inicial, Perfeito. e dali você quis mesmo ir ver com seus olhos. E você vê isso quando você escreve, o que você escreve. É verdade. Você A percebe... gente literalmente viaja, né? Por isso que eu coloquei ali na hora que a gente começou o programa, a minha primeira fala que acompanhar os viajantes é viajar junto, né? Porque a gente, quando escuta essas coisas, quando lê, quando participa, você viaja do mesmo jeito. E a minha avó, ela não tinha nenhum ensino fundamental, Sim. mas costurava. Então, ela sentava para costurar e contar histórias. Quando ela não estava que lendo para mim, ela maravilha. estava contando histórias. Isso é então, lindo, aquilo, eu tive uma infância muito lúdica. E aí a vida vai, né? A gente tem que trabalhar e tal. E o Renato não. O Renato sempre muito técnico. Muito da rotina, né, Renata? E eu sempre muito ousada. Entendi. Né? São mesmo Isso. personalidades opostas, Isso. né? Então, quando nós nos encontramos, porque na verdade a gente tem uma história de vida assim muito, a gente sempre De esteve encontro. perto, mas nunca fechamos. Entendi. Nós fechamos mesmo, tem 10 anos. E aí eu comecei a colocar aquele bichinho, né? Aham. Vamos viajar, vamos viajar. Aquela vontade. À vontade. E aí, quando viaja a primeira vez, né, Renato? Vicia. Vicia. Dizem que a corrida é muito assim também, né? Quando você toma gosto, você não quer parar mais. Hoje em dia são minhas duas paixões, né? A viagem e a corrida. Que barato. Entendeu? E a viagem tem assim, é o desconhecido, né? Que você quer descobrir mais sabores, culturas, isso tudo aí é o desconhecido que você quer desbravar isso aí. É verdade. E vocês escolhem sempre destinos diferentes ou vão para o mesmo lugar? Vocês repetem destinos? Sim. Repetem? Sim. Mas aí, assim, gosta muito e volta, é isso? Não. Às vezes o contrário. Não gosta e vai tirar a prova? Porque o que acontece? Você vai ser a mesma pessoa amanhã? Não, que você é não. hoje? É a mesma coisa, o olhar é Entendi. diferente. O Marrocos é isso. Nós estivemos no Marrocos em 2011. Era um sonho de infância, eu sou fã de filme clássico. Casablanca era o filme que eu via sempre. Sei. E eu queria conhecer Marrakech. Entendi. Eu não consegui ficar em Marrakech, Uli. Ah, Eu passei apenas 24 horas em Marrakech. entendi. Porque- Peraí, Luana, a gente volta já pra Luana contar essa história de Marrakech todinha aí pra gente. Fica ligado, estamos voltando. E essa reestreia aqui no início da segunda temporada tá uma delícia. Começamos com um assunto ótimo, que é o assunto de viagens. E aí Luana e Renato vieram super gentilmente conversar com a gente. Luana terminou o primeiro bloco lá falando da viagem para Marrakech. Isso. Você foi 2 vezes a Marrakech? Não, só fui uma, fiquei Só fui 24 uma. horas. Sei. E era um sonho antigo, achou que ia adorar e não foi bem isso. Virou um pesadelo. Mas quer voltar? Quero. Porque você estava perguntando sobre retornar aos destinos. Aham. Quando eu cheguei no Marrocos, eu não tinha, né, essa propriedade de viagens que eu tenho hoje. Então, assim, todo mundo falava, não bebe água, né, de torneira, ou então Sei. água de copo, pede sempre a água engarrafada. Aham. Só que a Não bobona lembrou. aqui não, lembrei, eu esqueci do gelo, né? Ah. Pedi a Coca-Cola e o gelo. E aí eu passei muito mal. Ah, muito entendi. mal. Você teve um perrengue, então, na perrengue. viagem, né? Renato tava nessa viagem? Tava assim.
Entendi. E foi um perrengue. E aí você o quê? Precisou E aí, de assim, medicação? Não, e aí cheguei teve que sair de lá? Não, o que aconteceu? A gente fez um percurso de 500 quilômetros em um ônibus sem banheiro. Nossa. No deserto, no Ramadã. A gente foi na época de Ramadã, onde está tudo fechado. Então, você não conseguia parar em lugar nenhum. E foi tenso. Então, quando eu cheguei em Marrakech, eu cheguei assim, eu não quero ficar aqui. Entendi. Não é isso que eu planejei, não foi essa viagem. Mas então não foi muito o destino o problema, né? Também. Foi mesmo... Também? Também, porque eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Sim. Vou dar um exemplo. Eu chego na sua casa, Uli, nunca fui lá. Abro a geladeira? Não. Então, quando eu estou num lugar que não é o meu lugar, que não é o meu país, eu tenho que me adaptar ao destino. E é o que eu faço hoje. Entendi. Eu amo línguas. Então, assim, se eu vou para um país árabe, eu procuro saber o mínimo Você do vocabulário. fala alguma coisa, Falo. influência? Fala o quê? Não, falo espanhol, francês, alemão e o árabe, alguma coisa do árabe. Que bacana. E inglês? Inglês odeio, mas falo. Inglês odeia? Odeio. E se vira bem sem o inglês? Sem, porque nós somos brasileiros, né? Brasileiro se adapta. É verdade. Nós somos comunicativos e qualquer lugar que você chega, você já quer agregar. Você sabe que tem um brasileiro ali. E assim, é muito interessante que a gente se ajuda. Os brasileiros? Todos os brasileiros que se encontram nas viagens, entendi. Sempre. Agora mesmo, eu fui fazer um intercâmbio, não foi um intercâmbio, foi um curso na Universidade de Córdoba e estava assim com pouca grana, porque um fluxo de viagem de... Essa é uma pergunta indiscreta que eu vou fazer já. E aí eu fui para um hostel com quarto compartilhado. E aí minha toalha sumiu. Sei. E assim, eu fiquei, alguém pegou minha toalha. Como que faz? Como que faz? E assim, já tava final de viagem, você sem dinheiro. Sozinha. E no mesmo hostel tinha uma galera do Brasil, um rapaz do Recife e outro do Sul. E eles assim... Aí eu falei assim, gente, eu reclamo, não reclamo. Porque você, como tá no quarto compartilhado, você vai estar, né? Aquela saia justa, tá né? Sujeita e assim, também, assim, será que as pessoas têm boa fé, vão... E aí eles foram comigo, assim, 2 gracinhas. Não, Luana, a gente vai falar com você, tal, porque também sumiu coisa nossa. E entendi. Assim... vocês se ajudam, né? Exatamente. Agora, deixa eu fazer minha pergunta indiscreta, assim. Você disse, por exemplo, que você passou ano passado 9 meses fora do país. Tem que ter uma programação financeira bastante rigorosa para isso, né? Porque viagem a gente sabe que não é com qualquer dinheiro que a gente faz. Como que vocês planejam isso? Como que é essa programação financeira e também a programação de tempo, de trabalho, de cuidado com os filhos? Como que vocês se organizam para viajar? Você ou eu? O planejamento, né? No começar, você conclui aí. Eu, como trabalho embarcado, a gente procura planejar sempre nas minhas folgas, né? E nas minhas férias. Certo. Entendeu? E sempre com muita antecedência. O exemplo foi Havaí, que nós fomos agora em outubro, né? Não, setembro. Setembro, porque tanta viagem que já nem sabe mais. Nós aproveitamos uma promoção há 1 ano atrás. Entendi. Vocês compram as viagens muito antecipadamente. E aí dá para parcelar e planejar mais. Não, a gente prefere não parcelar o olho. É incrível. Mas assim, a gente hoje em dia. Hoje em dia. O que acontece? A gente tem, como o nosso foco de vida é sempre esse, então toda a nossa... o dinheiro de vocês deve ser para viajar, né? Vocês fazem essas... É o nosso lazer. Entendi. É como se a gente, assim, economiza com todo o resto para viagem, é isso? E as crianças também. Eu tô sendo tão indiscreta, né? Mas assim, eu acho que é uma curiosidade de todos, porque quem não quer viajar sempre, né? A gente falou aí das crianças de novo, isso. Né? A gente procura pelo menos uma vez no ano, assim, a gente fazer uma viagem com eles. Com eles, entendi. O ano passado, por exemplo, o Luca, eu fui para um curso... Eu vi que você foi com ele para aquele Comic Con, né? Aquilo ali foi uma maratona. O que também não é só... Vocês também não fazem só viagens internacionais, vocês viajam por aqui também bastante. Não, ano passado eu estive... E eu procuro ser... No meu caso, como eu também... O Renato, ele tem essa facilidade
por conta do embarque. Eu já não, né? Então, assim, eu procuro trabalhar com produção. Então, eu dobro a minha carga horária. Entendi. Né? Quando você está trabalhando, você trabalha o dobro para poder ter o tempo. Mas antes não era assim. Antes a gente pegava e ia nos feriados. Então, nossas viagens ficava bem pocket. Aquela coisa bem... E a mala enorme. Agora a gente fica mais tempo e a mala reduzida. Vai aprendendo, né? O peso vai diminuindo. O peso vai todo diminuindo. O peso de tudo. E aí vocês também não trazem muita coisa, né? Não tem muita compra, nada. O objetivo da viagem de vocês é mesmo conhecer, né? Entendi. E isso já tivemos que comprar outra mala só para trazer o... Já teve fase assim. Entendi. Eu acho que nas primeiras, né? Deve ser mais assim. Acho que é geral. Acho que todo mundo se empolga muito. Entendi. Muito. Agora, e quando vocês discordam do destino? Ele fala uma coisa, você quer outra. Como é que vocês... E assim, funciona perfeitamente? Porque eu imagino assim, uma viagem de casal com os perrengues e com as dificuldades não deve ser muito tranquila também, Tem momentos ótimos, né? Tem. Mas, como eu estava falando do ano passado, eu tive que passar um mês. A gente foi para a Espanha. Não, a gente foi pra Disney, Disney Paris com a Nina, porque eu tinha ido com o Luca no início do ano. Entendi. Então, assim, aquela coisa, ela também queria. Ela teve o momento dela, o Luca já não foi. Sei. E aí, eu voltei, eu fui fazer um curso no El País, um curso sobre jornalismo de viagens por conta do blog. Barato esse também, e assim, né? Com o Paco Nadal, que é um fera, um dos super maiores. Né? Eu fiquei uma semana no El País, dentro do El País, fazendo esse curso. Então, foi uma emoção. E aí, assim, não dava para o Renato ir, até por questão de embarque. Você perguntou com relação às crianças. Eu tenho uma mãe e uma sogra maravilhosa. Que ajudam com isso aí. Que ajudam nessa logística. Isso é ótimo, né? Porque senão não poderia. Sem esse suporte não... E aí eu fui para a França com eles, né? Aí na volta a gente ainda passou por Madrid. Voltei, fiquei 2 semanas, dobrei minha carga horária trabalhando. Entendi. Voltei para o país, fiquei uma semana, voltei e fui para levar o Luca para a Comic Con. Ele levou minha mala para o aeroporto, que eu fui a São Paulo. Ele levou, não cheguei a voltar para casa. Ele arrumou, de lá mesmo já de lá eu fui para Córdoba fazer o curso na universidade. Nossa, que escândalo! Agora, assim, o planejamento financeiro também deve... por exemplo, eu li lá no blog de vocês, tem um tópico lá que chama do luxo ao roots. Vocês topam qualquer negócio? Assim, como é que é? Depende da verba do ano. Depende do lugar também, né? Tem Porque lugar vocês que não ficam, por exemplo, rola. em hotel super bacana e também ficam em albergue, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Tem sonhos, né? O Renato... Fala você sobre a Tailândia. Nós ficamos naquele hotel daquele filme, o Se Beber Não Case. Mentira, que barato! O Lebua. E Renato, eu quero, eu amo esse filme. Meu Deus, tá bom. Ficamos no Lebua. Aí faz algumas concessões quando o objetivo Quando dá para tirar onda, a gente tem que tirar onda. Muito bom. Mas assim, com relação ao planejamento, Uli, ver a promoção, essa viagem do Havaí mesmo, a gente pegou uma promoção de passagem como se você fosse para Buenos Aires. Você tem noção? Muito barato mesmo. Entendi. Nós fomos para o Havaí, para o Waikiki, com valor de passagem para Argentina. Como se fosse para Buenos Aires. Entendi. Com 9 meses de antecedência. Entendi. Foi assim. Então, às vezes, acontece do destino nos escolher. Que delícia. Entendeu? Porque a promoção porque aparece e aí vocês ficam tentados a ir para esse lugar. E a viagem do Havaí foi bacana também? Para mim foi uma das melhores. Que bacana. A gente volta já. Vamos pro terceiro bloco. Fica aí. Vamos botar umas imagens bem bonitas aí para vocês verem, tá? Voltamos para o terceiro bloco e a conversa está muito legal. Gente, conta para mim o seguinte. Passaram perrengue, já contaram lá, a Luana ficou doente no meio da viagem. Tem algum caso divertido para me contar? Alguma coisa bem engraçada que vocês já passaram? Tem uma situação assim, que em 2015,
11. Essa viagem para o Marrocos. Sei. Marrocos. Nós conhecemos um casal Ah, lá de São Paulo, né? Um casal bem assim, enjoado mesmo. Aquele casal mala, entendeu? que acontece também, né? E ficou dias, né, fazendo passeio junto, pai, queria trocar Facebook, contato, papai, e nós nunca adicionamos eles, né? Nunca mais tivemos contato. E em 2014, quando nós fomos para a Índia, a gente almoçando na beira da estrada, de um lugar para o outro. Sozinhos, Aí, eu e ele. brasileiro, né, vozinha de brasileiro, pá, Luana, tem brasileiro aí? Eu falei, não, tem não. Eu falei, Luana, olha quem tá ali atrás. Ah, não, gente. O casal mala. E nós botamos apelido. Um apelido que eu não posso falar aqui no ar. Entendeu? Eu falei, A gente Luana, bota o pi. Não bota não. Dona Pi, tá aqui. Eu falei, mentira, não acredito, cara. E era esse casal. 3 anos depois, o mesmo casal. E eles pediram para adicionar de novo. E num destino completamente diferente. Não, na Índia, e num lugar assim, remoto. A gente À estava... beira da estrada, entre Beira Jaipur e Delhi. Nós paramos para almoçar e eles chegaram numa excursão. E a gente não estava em excursão, a gente tinha contratado um motorista para levar a gente de uma cidade para outra, particular. Nossa. Não foi num ponto turístico. Não, e assim, para Não não... tinha ter sido um casal bacana, pegaram logo Não, eles logo pegaram, mala. adiciona a gente agora no Facebook. Agora eu vou adicionar. Não. Daqui a pouco. Vamos esperar o próximo É. encontro. Fala aqui pra mim. Vou perguntar e não sei se vocês vão concordar. Vocês têm uma viagem inesquecível para os dois ou cada um tem a sua? Quando você pensa assim, qual foi a viagem dos meus sonhos até hoje? O que vocês pensam? Para mim é o Havaí. Pra essa última agora, a mais recente? É, a mais recente. Foi o destino que você gostou. O que você gostou mais lá, Renato? O que você achou assim de tão... O Havaí eu acho que é o sonho de todo mundo que gosta de praia, de praia. surf, entendeu? Mas eu imaginava assim, uma ilha, igual a Ilha de Páscoa, né? Ilha de Páscoa é aquela ilha nativa, remota, né? né? Assim, afastada. Mas o Havaí não, tem aquele lado nativo, que é North Shore, onde tem os campeonatos de surf, Pipeline, tem o Aimeia. Sei. Tem a parte que é tipo o centrão do Rio de Janeiro. Entendi. Um trânsito louco, entendeu? Tipo, grande metrópole mesmo, E né? tem a parte turística, que é o Waikiki. Entendi. Entendeu? Então você fez três roteiros no mesmo lugar, né? Exatamente, que eu nem imaginava que seria assim. Entendi. Você entendeu? achou que você ia para uma ilha, assim, de gente dançando hula só lá na... Isso aí. Entendi. isso aí. Porque quando a gente pensa em Havaí, pensa isso, né? Que não vai ter quando você civilização, vai lá, vai ter aquela Isso galera aí, de exatamente. saia de franja, né? E quando você vai lá, não dá vontade de voltar, cara. Entendi. E a sua, Luana? Foi o Havaí também? Deixa eu te fazer uma pergunta, Faz, outra. faz. A sua viagem inesquecível foi qual? Ah, gente, não sei, Luana. Minha Pensa, viagem uma inesquecível. viagem inesquecível. Não precisa ser longe. Pois é, foi uma viagem que eu fiz quando eu tinha 18 anos, serve? Serve. Foi uma viagem Ah, inesquecível. você tá com 20 agora? Pois é, foi agora, recente. Recente. Então, foi uma viagem que eu fiz sozinha. Foi a minha primeira viagem sozinha e foi uma descoberta muito boa pra mim. Assim, foi quando eu me encontrei comigo mesma, assim, que eu fui me descobrindo. Eu fui para aquela viagem clássica de Europa, né? Eu fiz Inglaterra, Suíça, Alemanha e França. Fiquei 21 dias ali passeando, estudei um pouco, mas foi um tempo de muita autodescoberta. Eu acho que essa foi a minha viagem da vida. Então, agora vou te fazer outra pergunta antes de Gente, mas responder. aqui, a entrevistada sou eu, adoro. Então, mas às vezes você pega, porque às vezes eu vejo você postando algumas viagens de moto, uma coisa assim. Adoro. Vento no cabelo. Adoro. Não importa o destino. Não. Importa aquele momento. E a preparação da viagem, a ida, né? Exatamente. Começa a viajar no planejamento. Desde né? o planejamento. Isso aí agora eu te digo a minha viagem. Fala. Eu não tenho como escolher uma viagem. Luana. Você não... Todas são especiais. São Às vezes, especiais. quando ela não existe algum problema que ela não é especial, eu procuro pensar por que ela não foi especial. Entendi. E retorno. Tem lugares que eu já fui, 4. Portugal, por exemplo, é um país que a gente sempre Eu não retorna. fui a Portugal, disse Portugal é lindíssimo. Maravilhoso, deve ir. É. Mas assim, um lugar que me impactou foi o Nepal. Eu Sei. fiquei muito impactada porque a gente foi lá 3 meses antes do terremoto. Então, assim, a gente viu coisas que até no livro que a gente depois vai falar. Vamos falar desse livro. A gente viu coisas que não existem mais. Entendi. E assim, quando a gente... Coisas, pessoas, né? Isso, a gente... Sei. A maioria dos templos E é meio caíram. chocante isso, né? É muito chocante. E aí depois, assim, é um lugar que eu quero voltar.
Porque o que me encantou não foi só a questão do templo, não foi questão de você estar na terra de Buda, que é diferente, né? Você estar à beira do Himalaia, mas foram as pessoas. As pessoas do Nepal, elas sorriem com os olhos. E isso, assim, a gente teve uma acolhida, a gente não entendia um ar. Um ar. Porque eles falam nepalês. Mas se sentiam em casa. Acolhidos. Agora vamos falar desse projeto maravilhoso que vocês têm de contar pra gente, e aí eu vou fazer minha viagem nesse livro de vocês. Tenho certeza que vai ser uma das minhas viagens inesquecíveis. Bom, espero que te inspire. Eles estão lançando... Qual que é a data prevista para o lançamento? Tem ideia? Porque o livro são histórias e imagens, né? O Renato, a maioria das imagens são deles e os textos são meus. Certo. A previsão é para maio, de lançamento do livro. Data prevista do lançamento do livro. Como é que vai chamar o livro? Oriente-se. Oriente-se. É um livro escrito a 4 mãos? né? Renato com as imagens e você com os textos. Entendi. E aí vai ter um lançamento e aí vocês vão contar todas essas viagens? Não. Ou as mais especiais? Não. O nome já diz, Oriente-se. Nós passamos um mês, né, na Ásia e é justamente esse olhar que a gente voltou transformado. Entendi. Entendeu? Orientado. Vocês vão contar deste mês específico? Isso. O livro é sobre esse mês na Ásia. Esse mês na Ásia. E aí vocês visitaram países diversos lá? Foi assim, isso, mas a gente vai focar mesmo na Índia e no Nepal. Porque a Índia, dizem que quando você vai à Índia, você não esquece, né? A Índia te transforma, mas o Nepal te inspira. Que bacana. Então, é esse olhar. É um olhar no Taj Mahal totalmente diferente. Tô na primeira fila para o lançamento desse livro. Gente, olha, queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um papo muito bacana. Obrigada por terem vindo, por serem tão generosos de viajar aqui comigo. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Então, queria que o pessoal seguisse a gente no Instagram. Fala, por favor. A gente vai colocar aí, lê aí embaixo já. Isso, a gente está no Facebook. No Facebook já tem mais de 10 mil pessoas. E sem muita propaganda, né, Luana? No Instagram, só no boca a boca, né? No blog. E também a gente vai estar fazendo umas expedições aí, porque a gente também quer levar as pessoas com a gente. Então, a gente vai estar montando essas expedições de corrida e também para lugares em comum. Joia. Segue lá, gente. Caminho em Comum. Fica de olho aí no Oriente que tá chegando. Obrigada, gente. Adorei. Obrigado a você. Beijo, a gente volta semana que vem.